A menina aprendeu que era saudade da pior forma possível. Aprendeu chorando escondido, em longas noites insones. Aprendeu em meio a uma situação que exigia dela um sorriso disfarçado de tudo bem, quando estava paralisada de medo. Aprendeu tendo que se movimentar numa enorme mansão, em meio a pratos finos que precisavam ser bem servidos, usando roupas que lhe caíam estranho e manuseando estranhos produtos de beleza. A coisa era, na verdade, bem mais complicada, pois ela não passava de um joguete insignificante naquela mansão com tantas outras meninas. Ela era simplesmente uma menina sem nome. É difícil entender toda essa história em que o jogo de poder e a força militar querem determinar o destino de pessoas, cidades e povos. O rei de Israel e o rei da Síria, mobilizando seus exércitos, sábios e profetas, viviam às turras, como se vê nos livros de 1º e 2º Reis e como se vê nos dias de hoje. Assim foi ontem e assim é hoje. Forças políticas, militares, econômicas, movem-se para lá e para cá, ora querendo acumular poder, ora em busca de sobrevivência, mas sempre causando muitas vítimas. Pois foi num desses movimentos militares, quando a Síria atacou Israel, que a menina sem nome foi levada cativa e virou escrava na casa de Naamã, o comandante do exército sírio. A menina sem nome nem sabe discernir direito o que está acontecendo. O que ela tem é muita saudade de casa, da família, das amigas. E um medo pavoroso em meio aos corredores, vozes e cheiros daquele lugar. Num esforço para sobreviver, ela decide fazer movimentos básicos de adaptação, aprender as coisas básicas da língua, da cozinha, do vestuário e do relacionamento. Até fez amizades com algumas meninas e a patroa parece gostar dela. O poder tem a sua lógica. Nela sempre se quer ganhar, conquistar e acumular mais. Mas a realidade da vida insiste em atrapalhar essa lógica e acaba pregando peças às quais nos achávamos imunes. Certo dia, o comandante notou umas manchas em suas mãos. Não deve ser nada, murmurou, apressado e já atrasado para a reunião do gabinete militar que devia dirigir. Dias depois, no entanto, percebeu que as manchas aumentaram. E quando a esposa lhe disse que havia umas manchas em suas costas, o frio na barriga atestou que a coisa era séria. E o médico deu o terrível diagnóstico. Era lepra. O mundo do comandante ruiu. Agora, ele passaria a ser Naamã, o leproso. O impuro que deveria isolar-se da sociedade, em lenta espera da morte. Para essa lógica, ele não estava preparado. Com essa lógica, ele não sabia lidar. O pavor tomou conta dele, da esposa e da mansão que foi tomada de assalto pelo silêncio, da impotência e do medo. O comandante estava desarmado. Assim aconteceu com Naamã e assim acontece com tantos outros comandantes em nossos dias. Mais cedo ou mais tarde, as manchas aparecem e solapam as nossas lógicas. Pois não é que a menina sem nome se enche de coragem? Está certo que ela já sabia se movimentar pelos corredores da mansão e havia aprendido a pentear as madeixas da patroa e a servir-lhe o prato que mais apreciava. Mas erguer a cabeça e arriscar articular as palavras a partir de uma lógica, de uma outra lógica, era, sem sombra de dúvida, um ato de enorme coragem. Uma coragem que só nasce da misericórdia e da certeza.
Assim como os outros, ela também estava vivendo o silêncio pesado que reinava na mansão. Percebera que a patroa passava muito tempo em seus aposentos e com os olhos inchados, e o palácio inteiro estava tomado por um murmúrio indisfarçável, como o comandante está com lepra. E todos procuravam afastar-se dele e de qualquer coisa que ele tocasse. A menina, sem nome, se encheu de misericórdia. A misericórdia de quem sabe o que é a perda e a dor. Foi a misericórdia que lhe deu a coragem para falar com a patroa. Um dia, ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Bom dia, meu nome é Valdir. Eu sou um desses teologuitos do caminho que está procurando entender e ser convertido para a lógica do reino, para a lógica de Deus. E eu confesso para vocês que está difícil. As minhas recaídas são constantes. O Bebeto disse para mim um tempo atrás, disse, olha, conversa um pouco sobre... o tema lá era Deus fala com o menino, né? Um negócio assim. E eu trouxe uma menina. Tudo bem, né? Porque, de fato, nos últimos anos da minha caminhada, eu tenho procurado escutar e olhar e ser ajudado. Cadê a Elsie? Elsie, tudo bem aí? Está traduzindo? A Elsie sabe disso, um pouco essa coisa que a gente chama de teologia da criança, né? O que é esse negócio, né? É simplesmente conseguir ver e escutar um pouco mais, ver a presença e escutar a voz, o movimento das crianças, é claro que das crianças na Bíblia. E discernir um pouco de como Deus fala com elas, de uma forma muito fácil, e de como elas falam com Deus de uma forma muito fácil. E com isso, de alguma forma, ser convidado a desconstruir toda a sofisticação, até da minha lógica, né, e do meu discurso. Eu sou teólogo, e isso não significa muita coisa, né? Isso significa um cara que estudou teologia e tentar ler a Bíblia, anda em comunidade, anda em movimentos, né, em ONGs, essa é a minha vida, né? E aí, nessa caminhada, muitas vezes a gente vai construindo a Torre de Babel, de que a gente sabe, e de que a gente conhece, e de que a gente sabe escutar Deus, de que a gente sabe ler a Bíblia e de que a gente sabe traduzir isso para o outro, né? E nessa conversa com as crianças, na Bíblia e Deus falando com as crianças, eu acho que o que eu estou tentando escutar é uma outra lógica, né? E dizer, olha, Valdir, se você não se tornar criança e não entender essa minha lógica, você não vai entender as coisas do reino. Jesus falou isso, né, para a criança. Então, por isso que eu estou aqui hoje, Bebeto, para dizer que eu estou atrapalhado, né? Tentando escutar, e está sendo fascinante. E eu acho que essa é uma das coisas, está sendo fascinante, porque Deus não desiste de falar nem com os velhos, né? Tem coisa para mim aprender, né? Caramba, tá bom isso, né? Então, lá na nossa denominação, a gente tem esse negócio dos anos de aposentadoria, né? E eu estou me preparando para um culto que é o culto do envio para a inutilidade, né? Jubilado é um outro termo, né? Emérito. Pastor emérito, né? É o famoso cemitério dos elefantes. Os elefantes voltam para morrer.
no lugar onde nasceram, né? Eu preciso voltar para Joinville. E dizer que... Não é que eu sou de Joinville, né? Então, pode voltar. Então, essa coisa assim, cara, Deus fala, e Deus fala através das crianças, né? Ontem aconteceu uma coisa muito bonita, porque a gente está com 2 filhos que moram fora do Brasil, que estão aqui. E o Marcel, mais velho, veio sozinho, está só passando uns dias aqui, mas o Maicon, que vive na Noruega, ele tem 2 filhos pequenos, e eu sou muito neurótico, assim, com a minha agenda, com o escritório, com as coisas que tem que trabalhar. Eu sou um workaholic, e eu sempre fujo, né, para o meu escritório, para o computador. Eu tenho coisas importantes para fazer, né, entre aspas, no escritório, no computador, né. Mas aí ontem o Michael saiu e levou a Celida junto e botou lá aquele negócio. O Benjamin estava dormindo, aquele negócio de babá eletrônica, isso. Até tu sabe o nome desse troço. Né? Então, daqui a pouco eu escutei vozes do babá, estava no meu escritório, eu escutei vozes, eu estava sozinho em casa. E eu fui lá, o Ben tinha acordado. E eles demoraram mais para voltar e eu tinha coisa importante para fazer. E, cara, mas é sempre uma luta para mim, né? Porque eu fiquei com o Ben. Né? E ele tem a virtude de repetir infinitamente mais sempre as mesmas coisas, né? Então agora ele descobriu o que é um carro. Tudo é carro, carro, carro. E aí eu sento dentro do carro com ele, acendo aquelas luzes, ele fica fascinado, né? Mas ontem à noite tinha reunião do presbitério, gente, lá na igreja, e reunião do presbitério é um drama existencial profundo para o qual a gente não pode atrasar, não é? Mas na saída de casa aconteceu uma coisa bonita, porque o Ben estava literalmente dizendo vovô, carro, e eu atrasado, né? E a minha nora disse, não sei o que aconteceu com esse menino, o que ele fez com o vovô, o que o vovô fez com ele, que ele só quer o vovô. Meu Deus, que coisa boa. Porque quando o meu primeiro neto estava sendo gerado ainda no ventre da Carol, que é uma outra Carol, né, a filha do... Não, filha. Que estava nascendo o filho do Marcel, para quem conhece, que é o nosso filho mais velho. Né? O Marcel me escreveu um e-mail, porque aí eu presto atenção, né? Quando a gente recebe um e-mail, a gente presta atenção. Na época era e-mail, claro, hoje em dia não, né? Mas ele escreveu um e-mail dizendo assim, eu quero saber se o meu filho vai ter avô. Ou se ele vai ter um avô que na época eu estava com a Visão Mundial, que trabalha com crianças, né? Se ele vai ter um avô que corre pelo mundo tentando ajudar as outras crianças, ou se ele vai ter um avô como eu tive. E gente, o meu pai é uma pessoa muito simples, não tem o 4º ano primário, mas uma das coisas que o Marcel falou, ele disse, porque eu quero saber se meu pai vai ter um avô como eu tive, que me contava histórias. Né? Que me contava histórias. E esse vínculo dele com o meu pai, que é ferramenteiro, soldador. Né? No ano passado, o Marcel vive nos Estados Unidos, no ano passado, um dia desse, o Marcel entrou lá em casa, assim, a gente não sabia que ele estava vindo dos Estados Unidos, ele entrou lá em casa, ele quase morreu, né? E ele disse, eu vim ver o meu avô. Eu vim ver o meu avô. Porque meu pai tinha feito uma cirurgia de alimentação, como é que chama esse troço? Parenteral. E ele, assim, o que vai dar com meu pai? Tá? Ele veio para visitar o avô. E foi embora de novo. Agora meu pai está morrendo, literalmente. Está no hospital. E o Marcel está de volta. Segunda-feira à noite ele chegou em Curitiba, terça-feira de manhã ele foi para Joinville, para ver o avô dele.
E a gente fez a ceia juntos. Então a vida, essas duas coisas juntas têm me ajudado. Uma é essa coisa da Bíblia, né? Essa coisa da palavra, né? Essa coisa da minha própria experiência com os netos, me convertendo, né? O que os filhos não conseguiram fazer, me converter, os netos me convertendo, um pouco tentando mudar essa minha agenda, e o meu olhar, o meu sorriso, o meu jeito de olhar para o outro, literalmente, e de né, olhar para o bem. E aquele meu artigo lá, que eu estou tentando terminar faz uma semana, aquele miserável daquele artigo, né, espera um pouco mais e ninguém morre, né, mas o Ben chama vovô. E a outra coisa que eu acho que é a riqueza de muitos de vocês, que o dia a dia de vocês, né? Paulo, né? Que vocês têm um privilégio enorme, né, do dia a dia, Darclay falando do Dorcas e de quantos de vocês trabalham com crianças. O meu trabalho com a Visão Mundial me ajudou nesse processo de conversão, né? A partir do encontro com as crianças. Porque as crianças, elas convertem a gente. E Deus fala com elas. E Deus fala com a gente através delas. Isso aqui está sendo gravado? Tá? Não, eu tenho que cuidar com a linguagem. E a gente tem uma dificuldade enorme, né, de ser convertido, né? E a voz das crianças para nós, digamos assim, é um gesto a mais da misericórdia de Deus para ver se a gente se converte. Eu queria ler com vocês 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. É um capítulo inteiro, gente, mas tem que ler, né? Antes de ler o capítulo 5, eu queria agradecer por poder estar aqui. Bebeto, obrigado pelo convite. É interessante o sentimento. Até eu estava no caminho falando para o Tiago, tentando explicar a Missão Aliança, né? E o que era, quem eram vocês, né? E interessante, eu venho com um sentimento assim muito de eu estou em casa. Né, de eu estou em casa. Eu ando muito por aí, né, em diferentes lugares, assim, e a gente se comporta diferente em diferentes lugares, né? Tem alguns, final de semana vai ter assim, né, falar em catedral, tá? Então, presbiteriana, aí eu vou ter que levar terno, eu acho. Mas chegar aqui é bom, o meu sentimento é de que eu estou em casa. E eu acho que é um presente para mim isso. Vamos ler? 2 Reis? Como é que vocês querem fazer isso? 5 vezes. 2 Reis, capítulo 5. Para ver se converte. 5 vezes para ver se converte. Alguém de vocês quer ler isso? A gente... Alternar? Tá bom, vamos começar a ler. De repente temos diferentes traduções. A gente pode ler sem o microfone, né? Vamos, um engata no outro, vamos lendo. E, assim, de novo, tenta escutar com o coração. Tá bom? Eu sei que para as mulheres é mais fácil isso, né? Mas principalmente para os homens aí. É duro. Escuta. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e muito constituído no conselho. Porque por ele o Senhor dá a vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém poderoso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã.
350 quilos de prata e uns 70 quilos de ouro, e 10 mudas de roupas finas. E levou também ao rei de Israel a carta que dizia: assim que esta carta chegar a ti, saberás que te enviei meu servo Naamã para que o cures da lepra. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e exclamou: como é que o rei da Síria quer que eu cure esse homem? Será que ele pensa que eu sou Deus e que tenho o poder de dar a vida e de tirá-la? Ele está querendo briga. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as vestes, suas vestes? Deixa ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel. Ele pôs na mão dos seus cavalos e do seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, me colocaria em pé, e o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então os seus empregados foram até o lugar onde ele estava e disseram: se o profeta mandasse o Senhor fazer alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Por que o Senhor não pode ir se lavar, como ele disse, e ficar curado? Desceu ele, pois, e mergulhou-se no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, chegando, pôs-se diante dele e disse: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço-te que do teu servo recebas em presente. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor, a quem sirvo, que nada aceitarei, embora Naamã insistisse, ele recusou. Então Naamã disse: está bem, mas peço que permita que este teu servo leve para casa 2 mulas carregadas com a terra deste lugar. De agora em diante, nunca mais oferecerei holocaustos ou sacrifícios a qualquer outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Quando meu Senhor vai adorar no templo de Rimmon, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Disse Eliseu: vai em paz. Quando Naamã já estava a certa distância. Geazi, o empregado de Eliseu, começou a pensar: o meu patrão deixou que Naamã fosse embora sem pagar nada. Ele deveria ter aceitado o que o sírio estava oferecendo. Juro pelo Senhor, Deus vivo, que vou correr atrás dele e receber alguma coisa. Então foi Geazi ao Geazi. Em seguida partiu Geazi às pressas com o objetivo de alcançar Naamã, que, percebendo sua aproximação, parou sua carruagem, desceu para encontrá-lo e indagou: o que houve? Está tudo bem? Ele
Tendo ele chegado ao monteiro, tomou-os nas suas mãos e depositou na casa, e despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante de seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu: de onde vens, Geazi? Respondeu ele: teu servo não foi a parte alguma. Porém ele lhe disse: porventura não foi contigo no coração, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares prato, para tomares vestes, e olivais, e vinhos, e ovelhas, e bois, e servos, e servas. Portanto, a arca de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu diante dele leproso, branco como a neve. Caramba! É isso, arregala os olhos, né? Arregala. Vocês estavam, né, diferentes, vários de vocês lendo, e eu estava olhando um pouco ao redor e acho que eu reconheço, né, algumas faces de que a gente estava junto em algum encontro, em algum lugar, não é? Então, um pouco essa, né, mesmo que eu ainda não saiba o nome, esse jeito, eu já encontrei você, a gente já estava junto em algum canto, né? Acho que um dos grandes convites e desafios que vocês têm é de como que né, no exercício cotidiano, né, Coyote? Lá em Londrina, do teu trabalho, né, como que você procede um pouco à leitura da tua realidade, do teu contexto, né, e de quais são alguns dos paradigmas com os quais você sempre batalha, né, que você sempre de alguma forma encontra que são paradigmas de resistência, e ao mesmo tempo aonde que estão, digamos assim, os caminhos da esperança, né? Aonde que estão as portas que se abrem, como que você enxerga essas portas que se abrem, e como que elas se abrem, né? E a partir dessa experiência cotidiana que vocês fazem, né, de como que a gente lê a Bíblia, né? Como é que você volta para a Escritura e faz essa conversa com as Escrituras, né? E deixa com que essas Escrituras conversem com a tua experiência para te trazer esperança, né? Então é como aquela palavra de Jeremias, que você lê a Escritura para que ela possa trazer esperança, né? Porque você pode também ler, a Bíblia para desesperança. Você pode ler a Bíblia simplesmente para afirmar os estamentos sociais com os quais você conflitua. Ou você pode ler a Bíblia para quebrar essas estruturas e encontrar novos caminhos, né? E para isso, quem sabe, uma palavra que o Brigman usa, né? Brigman é um teólogo do Antigo Testamento, né? Você precisa de uma hermenêutica de imaginação, né? A hermenêutica da imaginação, que é essa imaginação que consegue ver portas que se abrem nas paredes, né? Que é uma hermenêutica que desconstrói a estrutura na qual você vive, né? E que essa hermenêutica da imaginação, ela faz muito parte de Deus, né? E que ela nos ensina a olhar com possibilidades onde a gente naturalmente só vê impossibilidades. E ela nos diz que a estrutura e o sistema com o qual nós batalhamos no dia a dia, essas estruturas e esses sistemas não estão aí para sempre. Eles não necessariamente vencem. E eles podem ser derrubados,
Eles podem ser rompidos, eles podem ser quebrados, eles podem ser desnudados. Só que a lógica para isso não pode ser a mesma. Ou seja, você não pode usar a lógica do rei de Israel, você não pode usar a lógica de Naamã, você não pode usar a lógica de Gease para tentar transformar a realidade na qual você vive. A lógica do rei, a lógica do rei de Israel, a lógica de Naamã e a lógica de Gease não sabem o que fazer com a lepra. E a lepra vai vencer. Tem que ter uma outra lógica. Tem que ter um outro jeito. E Deus diz, eu sei. Eu sei. E esse é um mistério que se revela. É um mistério que se revela. E o mistério de Deus que se revela é fundamentalmente o mistério que sabe o que fazer com a lepra de Naamã. Então, assim, essa quem sabe ser uma das primeiras coisas que eu queria dizer. O mistério de Deus se revela e Deus sabe o que fazer com a lepra de Naamã. Ou seja, Deus sabe o que fazer, Paulo, com alguma das crianças que você olha e diz, gente, aqui está difícil. A estrutura familiar, o lugar de onde elas vêm, lá no Bonfim, a mãe está viciada, não vai dar nada. Aqui não... Né? E você tem que aprender a olhar e dizer, Deus sabe. Deus sabe. A gente não sabe muitas vezes, a gente não sabe. Né? Mas nunca perder a esperança de que Deus sabe. Só que a lógica através da qual Deus faz as coisas é uma outra lógica. E aqui nesse texto é a lógica da criança, da menina sem nome e do profeta. E os dois que nunca se encontram, se conhecem. Porque os dois sabem de uma mesma fonte. E a menina diz, se esse Naamã fosse encontrar o profeta. E o grande mistério da nossa caminhada é, fundamentalmente, ajudar as pessoas a se encontrarem com esse Deus da menina sem nome. E com esse Deus do profeta. E se a gente abre caminho para isso, ou se a gente fecha caminho para isso. Se a gente acredita que isso é possível, ou se a gente não acredita. Ou se a gente já está tão consumido pelas outras lógicas que a gente já não enxerga. Ou a gente está tão cansado de apanhar das outras lógicas que a gente já não enxerga. Quem que está olhando o relógio aqui? Eu não. Eu estou absolutamente perdido. Alguém me ajuda aí com o celular aí, né? Resolve tudo. Bebeto, que horas tem? 9h15. Mas eu comecei atrasado, né? Faz favor, né? Então, até que horas eu posso ir? Quanto tempo você precisa? Essa é a pergunta errada. Perigosa. Claro, você me diz quanto tempo eu tenho, né? Porque eu recém estou começando a falar das lógicas. Não. O Bebeto disse que era até 9h30. 9h45. Tá. Não, porque assim, olhar um pouquinho essas três lógicas. Cara, essa corda aqui está muito curta. Eu sou um daqueles cachorros que precisa corda longa, né? Ô, Glória! Verdade. Hein? Aqui? Ou aqui? Aqui? Claro, porque eles não falaram antes. Que podia soltar o cachorro da corda. Ô, glória a Deus! Estou livre. Aumenta o tempo. Cara, essa lógica de Naamã, né? Essa lógica de Naamã, que é a lógica do comandante, no texto inicial que eu li, né? Assim, é a lógica do poder. É a lógica que sabe.
que sabe pelo exercício do poder. É a lógica da violência, fundamentalmente é a lógica da violência. Né? E Naamã sabe trabalhar essa lógica. Né? Só que essa lógica não resiste ao encontro com a realidade da vida. Essa lógica não resiste ao encontro, no caso dele, com a lepra. Mas essa lógica, ela se reinventa, mas ela sempre de novo encontra a sua limitação, não é? É a lepra. Né? É o comandante que de repente tem crises familiares, tem filhos que... Né, é a lógica que quebra. Ele não sabe o que fazer com a lepra. E todos temos lepra. Todos temos lepra. Ou seja, todos temos dimensões que entram na nossa vida e que entram em algum momento e a gente não sabe o que fazer com isso. A lógica do poder não dá conta da realidade da vida. Só que ela acha que ela vai encontrar a resposta através de mais poder. E esse mais poder requer o uso da violência. E vocês vivem isso, né, gente? Você não vive isso? Ele se reinventa. A Lava Jato, de repente, dá conta de uma denúncia, mas ela se reinventa. Se reinventa nos municípios. Se reinventa nas comunidades, se reinventa nas favelas, se reinventa. É a lógica do poder que não dá conta da realidade da vida, mas ela não quer enxergar. Essa é a primeira ruptura nessa lógica de Naamã, a lepra que ajuda ele a escutar pessoas que ele não escutava. Que ele, de repente, escuta a menina. Quer dizer, é absolutamente surpreendente. Mas por que ele escuta a menina? Ele escuta a menina porque ele está com medo. Ele escuta a menina porque, de repente, as fraldas dele estão cheias. Aí ele escuta. Que sabe, essa seja uma das grandes orações, né? Sacanagem isso, né? Senhor, dá mais lepra aí, né? Para que mais gente escute. Né? E é interessante essa coisa do Naamã, porque ele escuta, ele está desesperado, e ele monta uma caravana. Toda a montagem da caravana dele, ela é uma montagem segundo os critérios do sistema, né? A prata, a roupa de grife, as cartas, quer dizer, ele usa a lógica que ele conhece, que é a lógica do sistema, que é a lógica do poder. Ele vai montar uma caravana e vai, como comandante, ser enviado, né, para encontrar um rei que havia sido conquistado e com a qual eles estavam brigando. Ou seja, ele escuta, pero não mútil. E tem uma cena muito interessante aí, não é? Porque ele vai... essa coisa do profeta, o profeta, ele vai encontrar o rei, você lê o texto, né? A gente não vai entrar muito nisso, ele acaba encontrando o profeta. Aliás, ele não encontra o profeta manda o mensageiro. Diz, vai lá para o Rio Jordão, né? E o Naamã diz, cara, não, peraí. Isso aqui não pode. Né? O profeta nem me recebe. Nem um miserável cafezinho. Né? Um expresso. Né? Não é possível, o cara não me recebe. Como é possível que o cara não me receba? Ainda Clê. Seu prefeito vai lá no Dorcas, o vereador vai lá no Dorcas, a secretária vai lá no Dorcas, e aí a Darclê diz, Sandrinha, vai lá. O profeta manda um mensageiro, o Naamã fica louco da vida e manda ele para o Rio Jordão.
E tem aquele texto que até o Paulo, né, Paulo? Você teve que olhar como é o nome desses rios mesmo, lá em Damasco, né? Que são muito melhores, né? O Tietê. Mergulhar no Tietê para nunca mais. Aí sim que ganha lepra, né? Ou seja, gente, é uma outra lógica, você entende? Ou seja, essa conexão da menina sem nome que fala, do profeta que manda um mensageiro e do Rio Jordão, daquele pedacinho de rio comparado com os rios de Damasco, e ele tem que mergulhar 7 vezes, é uma outra lógica. E é uma lógica que fundamentalmente desconstrói. Ou seja, ela tem dentro dela a semente da esperança, mas essa semente da esperança só nasce, só brota na medida em que você desconstrói as tuas lógicas, desconstrói a tua lógica, que é, no caso de Naamã, essa lógica do poder. Que é essa lógica do poder político, da violência, né? Se você não desconstrói essa lógica, Naamã, a lepra vai te comer. E ele luta, dentro dele é uma luta, gente, é uma luta. Até ele chegar no Rio Jordão, ele precisa de ajuda, né? Os caras que estão com ele dizem, Naamã, você chegou até aqui, né? Vai ali, cara, né? Bota uma máscara, faz alguma coisa, mas entra naquele rio lá, não engole a água, né? Mas faz Naamã, e o Naamã luta. Essa é a minha luta, essa é a tua luta, não é? Dessa desconstrução. E o fato de trabalhar em projeto não significa que você seja convertido. Não significa que você tenha outra lógica. A tua lógica de Naamã. Gente, quanta ONG que Naamã. Pensa que sabe. Bom, eu estou com uma faz ano, né? Gigante, né? Um troço chamado visão mundial, né? Uma dificuldade enorme de escutar essa coisa que vem da menina, que vem do profeta, que vem do mistério. É um mistério, gente, é um mistério. Então a minha educação teológica, ela é uma educação teológica que mata o mistério. E eu estou anos da minha vida vendo se eu consigo trazer de volta o mistério, porque se a gente mata o mistério, a gente só fica com a lógica do poder. E aqui há um milagre. Você diz, mas como é que é? Eu digo, sei lá, pergunta para a menina. Perguntou para mim, perguntou para a pessoa errada. Porque é a menina que sabe. Tem coisa aqui que a gente não entende, né, no texto. É isso, a menina dizendo, vai lá, né? Mas também o profeta diz, chama ele para cá. Né? Então, como que você faz isso na tua realidade, no teu contexto, né? Como que você lê a geografia do poder no universo no qual você está, né? E de como que você mesmo tenta ter essa lógica do poder desconstruída dentro de você para que você possa, afinal, chegar ao Rio Jordão. E também o outro possa chegar, o Naamã possa chegar ao Rio Jordão. Né? Acho que é muito bom que a gente sabe que Naamã pode chegar ao Rio Jordão. É difícil acreditar nisso, né? Que o Naamã pode chegar para o Rio Jordão, e eu estou falando aqui simbolicamente falando, né? Imagina um Romero Jucá no Rio Jordão, hein? Um Temer, Sarney, hein? Lula. Sim, é a lógica do poder, não é que vai matando as pessoas até que elas se percebam com lepra. E como é difícil, né? Porque de repente, né? É tão difícil de reconhecer isso. O rei de Israel é um pobre coitado, né? E até tem um artigo que eu escrevi para o Ultimato sobre isso, porque eu escrevi vários artigos sobre essa coisa dessa menina, né? E o título, acho que, do artigo foi O Rei Está Nu. Ele não sabia.
O rei de Israel, ele tem um piti. Né? E a única coisa certa, de alguma forma, no piti dele foi dizer, será que esse cara pensa que eu sou Deus? Não era mesmo. Né? O rei tem um piti. Né? E é o piti do poder. Né? Com quem ele pensa que está falando? Né? Ele está querendo briga. Né? Cara, desculpe, é o Trump e o cara da Coreia do Norte, que eu não consigo nem dizer o nome lá. Né? O cara da Coreia do Norte tem os piti dele. Né? O Trump chega, diz, não, vou pegar esse cara. Né? O que é que ele está pensando? Né? Essa é o rei, mas, gente, o rei está nu. Ele ainda grita, ele fala alto. Mas ele não... Quanto vereador nu? Quanto vereador nu? Quanto líder de ONG nu? Que ainda arrota, né? Mas já não sabe o que fazer com... Né? Não sabe o que fazer. Não sabe o que fazer com a lepra, não sabe o que fazer com esse tipo de relacionamento e basicamente diz, não, esse cara quer ir pro pau, vamos pro pau. Que é, de novo, a lógica do mundo no qual nós vivemos, vamos pro pau. É o conflito, é a guerra, é o choque de egos. E como é bom, né, que a gente encontra com essa escritura e percebe que nem Naamã, nem o rei tem a última palavra. Graças a Deus, né? Não tem a última palavra. E tem uma coisa, assim, nesse texto que eu acho fantástica, eu tenho duas coisas e eu estou terminando. Bebeto, que horas tem? Pô, você não ia me ajudar? Me mostra um celular, me dá 1 hora. 9h30, obrigado. Isso, claro. Muito obrigado. 9h40. Obrigado, tá tudo resolvido. O que eu ia falar mesmo? 2 coisas ainda aí. Uma delas é essa coisa do Naamã, que sai como era mesmo? Do Jordão lá, né? E aí o texto diz que a pele dele se tornou como uma criança. Isso, com a pele de criança, né? É o comandante com a pele de criança. Tá vendo? Falta o alçapão agora, né? Puxa o alçapão, some com o velho, né? Some com o velho. Cara, essa coisa do comandante que está com lepra, todo o sistema, toda a estrutura rui com a lepra. Né? E que sai do Jordão sai do Jordão com a pele renovada, gente. Não é assim, cara, fala sério. Ele começa a olhar e diz, caramba, ele volta para casa. Ele volta para casa e você imagina o encontro dele com a mulher. Eu sei lá com quantas que ele tinha lá. Olha para ele e diz, é um mistério. É um mistério. Né? E não só isso, ele volta com grande parte, pelo menos, né, de tudo que ele tinha levado. E ele volta pro chefe dele, né? E ele volta curado e ele diz, olha, tá aqui, estou devolvendo, o cara não queria. Ele não queria o quê? Não queria ouro, não queria prata, não queria. Totalmente, é outro mundo, é outra lógica. É a lógica de uma restauração
que nasce da eternidade, que nasce do... que nasce direto, que nasce de Deus. A pele é renovada. E todo o teu pacote com o qual você queria comprar a tua cura é devolvido. Não quero esse troço. O profeta diz, não quero esse troço. Esse negócio todo, essa é a tua lógica, cara. Não quero. O problema é que a gente sempre quer, né? Mas isso é a outra coisa que eu ia falar ainda, né? Eu vou falar ainda. Mas, gente, nunca matar isso. Nunca matar a possibilidade da pele de criança no comandante leproso. E a menina, né? A menina sem nome, né? Que vai para o quarto dela, dessa vez só com um sorrisinho no lábio, né? Disse, yes, eu sabia. Eu sabia. E de como isso traz para a menina a força da sobrevivência, gente. Então, essa é um pouco a realidade da graça de Deus, que está presente na vida de Naamã de uma forma absolutamente surpreendente, e o Naamã está brigando com isso, dizendo, caramba, agora o que eu faço? Como que eu interpreto isso? Né? Até acho que foi você que leu aquele texto onde diz que ele, pois é, mas eu tenho lá o meu chefe que vai adorar outros deuses, eu tenho que, né? Mas ele está brigando com tudo isso, quer dizer, existe uma rearticulação, precisa, né? Um novo jeito de pensar a partir da pele de criança. Deus não desiste de converter o Naamã. Eu sei, é muito difícil acreditar nisso, né? Deus não desiste de converter o Naamã. Mas Deus também não deixa a menina na mão. E a menina, ela tem essa coisa dentro dela, que ela sabe quem ela é, porque ela sabe em quem ela crê. Ainda que todas as circunstâncias externas da vida dela sejam uma merda. Desgrava, né? Mas é mesmo, gente. Fala sério, olha a situação dessa menina. Olha a situação dessa menina. Cara, eu acho que é uma luta... né? Cada criança, né? Com a qual vocês, cada situação com a qual vocês vivem, né? Lidam, não deixar nascer a certeza de que Deus está presente, apesar das circunstâncias. E de que essa presença, essa coisa de Deus dá para as pessoas, dá para a menina, né, uma resistência que ela diz, caramba, eu tenho saudade, eu choro, eu não sei o que fazer com essa porcaria dessa comida, essa roupa que não cai bem em mim, tá tudo muito ruim, mas eu sei quem eu sou, porque eu sei em quem eu creio. A gente não pode matar isso, e a tua vocação é nutrir isso. Tem que nutrir e não matar, porque adulto mata. Adulto é como o Gease. Gease, como é? Gease é supermercado, né, lá em Joinville. Não é o Gease supermercado lá em Joinville. Como é o nome desse cara? Gease, esse cara mesmo, né? Esse Gease. Gente, esse Gease é fantástico, coitado. Né? Mas, cara, fala sério, pô. Ô Darkley. Umas barrinhas de ouro, hein?
aquela porcaria daquele casa que você está lá do Docas alugado, que, né, vigilância sanitária não quer aprovar, aquela cozinha porcaria, né, umas barinhas de ouro lá, você compra um terreno, constrói. E... O Geazi diz, já caramba, eu estou aqui usando essas roupas velhas e o cara leva a roupa de grife de volta. Eu estou aqui, né? Eu estou aqui comendo esse pão bolorento e, né? E as barinhas de ouro vão embora. Não é possível que o profeta faça isso. Nós temos que ter algumas dessas coisas, a gente um pouco pelo menos, e o cara vai, o cara inventa uma história, o cara cria uma narrativa, e o cara vai ao encontro e diz, olha, me dá aí um negocinho, cara, eu estou precisando. E é interessante como não, interessante não, acho que é dramático, né? Primeiro essa lógica, né? A dificuldade de ser como profeta e dizer não. Dizer não. Gente, eu não quero. Não quero. Não quero e não posso, porque na medida em que eu quero e eu posso, eu me torno igual. Eu me torno igual. Porque é um jogo, gente. É um jogo. Você vai, né? Eu estou com a imagem aqui, né, do secretário, do prefeito, me cumprimentando e dizendo, e aí, como é lá na comunidade? Tem alguma demanda? Devia dar uma porrada. Mas, gente, não assim, não quero. Não quero, não posso. Porque essa é a ilusão de que se a gente pega um pouco desses troços que o Naamã está trazendo, a gente vai poder fazer mais. Eu não estou entendendo o que eu estou falando. Mas é lavar dinheiro sujo. E às vezes nem é assim, às vezes nem é tão sujo. Sabe? Quando é dinheiro sujo, assim, que você sabe, né? Quer dizer, tudo bem, mas o pior é quando é, entre aspas, dinheiro do sistema. É dinheiro do sistema. Faz parte do jogo. Cara, desculpe, eu acho que o Naamã está bem intencionado. Bem intencionado assim, é o que ele sabe, não é? É o jeito que ele tem. Eu vou dar alguma coisa para esse cara, ele está sendo muito bom para mim. Né? Toma aqui, pega um pouco. Né? E o profeta diz, não quero. E é importante que o profeta diga isso para ele mesmo e para o Naamã. Quando eu escrevi o artigo sobre essa, eu acho que aí o artigo, obrigado. O título do artigo é, como é que chama aquele negócio do sinal da velha? Como é que chama? Hashtag é a graça estúpido. É a graça estúpido, é pela graça estúpido. Porque tem uma história famosa, né, do debate, acho que era o Bill Clinton e o Bush, um debate presidencial, quando o Clinton disse para o Bush, it's the economy, stupid. Né? É a economia, seu estúpido. Né? E ganhou o debate. Né? É a graça, estúpido. Porque nós achamos que não é de fato pela graça. Tá bom, é a graça, mas um pouquinho de ouro ajuda, né? É a radicalidade da graça. O profeta diz, eu não posso, eu não quero. Por quê? Por mim e por você. Porque você, Naamã, precisa entender que isso que está acontecendo com você, essa tua pele de criança, você não comprou. Você não fez nada, Naamã. Você só foi desconstruído no processo. Leva de volta essa porcaria. Porque com isso você não vai resolver o problema da tua lepra, Naamã. Se fosse, você nem precisava vir. Então é importante para o Naamã. É a graça, estúpido. E o que o Geazi, sei lá, esse cara, ele
ele vive, é o conflito que você vive, gente. É o conflito que você vive. A gente lê esse texto e sempre acha que a gente é como profeta, né? Porque esse Geazi é o bandido no texto, não é? Esse é o bandido no texto. Mas a gente é assim, não é? Porque a gente é a lógica. A gente é escravo dessa lógica. Quando eu digo para vocês, como eu disse antes, que eu não sei o que eu estou dizendo, é que o que eu quero dizer é que, gente, você tem um conflito diário, não é? Porque você precisa de alguma barrinha de ouro, né? Ou seja, você precisa de recursos que te deem sustentabilidade para o teu projeto. Para o teu ministério, você precisa, gente. Precisa. Agora, a pergunta é, como que você abraça isso? Com que lógica? Gente, é muito sensível. É muito difícil. Você precisa você precisa dos instrumentos da lógica do poder para poder realizar coisas no teu no dia a dia. Mas essa lógica, ela não vai fazer com que o Naamã levante do Jordão com a pele de criança. E você vive essa dialética, você vive essa tensão, a gente vive essa tensão. Qual é o grande risco? O grande risco do Geazi é não acreditar na possibilidade da graça. E dar um jeitinho. Dá um jeitinho. Gente, a tentação do jeitinho é muito grande. A tentação da narrativa do jeitinho. O que é acreditar que a gente consegue lavar o dinheiro sujo. Né? É acreditar que você consegue, vou falar o exemplo da visão mundial agora, né? Que é acreditar que se você pega o grant lá dos Estados Unidos para ajudar lá na Somália, né? Você vai ajudar na Somália, e em parte você vai ajudar na Somália. Mas por outro lado, esse grant que vem dos Estados Unidos, cara, strings attached. Né? Como não vem livre. Não pensem que o dinheiro da Noruega vem livre. O dinheiro da Noruega não vem livre. Não vem sem agenda. Não se iludam, por isso cuidado, não critique a visão mundial. Ou de outros parceiros que vocês têm, não vem livre, gente. A pergunta é, você pode usar isso sem que você se torne leproso? Porque o Geazi, se torna um leproso. E a verdade é que no final, muitas vezes, nós estamos com lepra. Nós estamos com lepra. Porque nós nos corrompemos no processo. It's a fine line. Como é que a gente traduz isso, né? Traduz aí. É uma linha tênue, é verdade. É uma linha tênue. E se você está em coordenação de projeto, você não está livre disso. E por isso que você precisa se converter sempre de novo e escutar a menina e escutar o profeta. Porque a menina discerne bem. Ela diz, vai lá e Deus vai fazer. Então, não deixe de escutar a menina e o profeta. Eles são sinais de esperança. Porque se a gente escuta eles, é bom, gente. Porque o Naamã está com pele como de criança. E só Deus faz isso. Só Deus faz. E Ele faz hoje.